Olá galerinha, tudo bem com você? Professor Ari Mendes, aqui do canal Arimática Gabaritando. Galera, eu estou passando aqui para te convidar a embarcar nessa viagem chamada logaritmo, tá? Um dos conteúdos muito temido pelos alunos. Nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar somente algo relacionado à definição e consequência dessa definição. Primeiro vídeo, nós vamos dividir isso aqui em 3 vídeos, certo? O primeiro vídeo só definição, o segundo vídeo a gente vai falar sobre propriedades e o terceiro vídeo sobre questões, certo? Somente sobre questões. Professor, o que significa logaritmo? Gente, a palavrinha mais fácil de definir isso é exatamente essa. Logaritmo significa o quê? Expoente, ok? Define-se logaritmo como sendo expoente, olha aqui, ó, expoente, certo? Que se deve elevar uma base de modo que o resultado seja uma determinada potência. Mas primeiro a gente precisa entender algumas coisas aqui, ó. Isso aqui, gente, é chamado de... São 2 nomes que eu vou atribuir para isso aqui, ó. Vou chamar de logaritmando, certo? Logaritmando, ou posso chamar de antilogaritmo, certo? Qualquer um dos 2 nomes é aceito, ok? Mas é bom você aprender os 2, antilogaritmo ou logaritmando. Esse valor B que eu circulei aqui, meus amores, olha aqui, ó, que observação interessante. Ele tem que ser maior que 0, ele tem que ser sempre um valor, o quê? Vou até anotar aqui para nós, ó, um valor positivo, sempre um valor positivo. E a base aqui, ó, ela tem que ser o quê, ó? Maior que 0 e diferente de 1. Você tem de lembrar essas 2 situações aqui o tempo todo. Logaritmo significa expoente. Em algumas situações, a gente vai montar um cálculozinho para poder fazer o seguinte, ó. Quando eu quero definir um logaritmo, olha como é que eu faço. Eu pego a base, venho girando, chego aqui no x, não paro. Eu continuo até chegar onde? No b. Olha só como é que ficou aqui, ó. A elevado a x igual a quem? A b. Mas vamos fazer o seguinte, antes de mexer com isso aqui. Primeiramente, a gente vai pegar isso aqui, certo? E vamos transformar numa potência de base 2, porque aqui é 2. Isso aqui, gente, é a mesma coisa que 2 elevado à 4ª potência. Se você multiplicar o 2 4 vezes, você vai encontrar 16. Então, o que me interessa aqui? O expoente 4. Pronto, matei a primeira parte. A segunda parte, você vai olhar aqui, ó, 27. Gente, 27 é a mesma coisa que 3 elevado a 3. O que me interessa aqui? O expoente 3. Beleza? Da mesma forma que esse aqui, ó, 125. Se eu transformar 25, eu fatorar 25, eu vou conseguir encontrar 5 ao cubo. O que me interessa aí? O 3. Beleza? 81, da mesma forma, você vai pegar isso aqui e escrever como 3 elevado a 4. 3 elevado a 4, o que me interessa daqui? O expoente 4. Beleza? Então pronto, está resolvida aqui a primeira situação. Mas vai haver alguns probleminhas que às vezes tu precisa chegar nisso aqui, ó. Por exemplo, um logaritmo de, vamos supor, 81 na base 3. Aí tu não está lembrando disso de cabeça, o que tu vai fazer? Tu chama isso de x. Aí vem aqui e faz o que eu fiz lá no início, ó. 3 elevado a x é igual a quem? A 81. E 81, gente, é 3 elevado a 4. Você vem aqui e cancela a base. O que sobrou? X igual a 4. Na maioria das situações, quando a coisa ficar complicada, aí a gente aplica essa definição aí. Ok, pessoal? Tudo bem? Ficou simples, né? Então vamos agora, gente, para a parte que diz consequência da definição. Toda vez que eu tenho um logaritmo de 1 numa base qualquer, desde que essa base obedeça aos padrões definidos pelo logaritmo, né? Isso aqui vai ser sempre igual a 0. Olha só, vamos supor que eu tenho aqui um logaritmo de 1 na base 4, resultado 0. E titio, fala sobrinho, logaritmo de 1 na base 5, resultado 0. Então toda vez que o logaritmando for 1, a base vai ser 0, desde que a base, repito, desde que a base atenda as condições que foram impostas pela definição de logaritmos. Na segunda, nós já temos um logaritmando de A na base A. Toda vez que eles 2 forem iguais, o resultado é 1. É tipo, eu tenho assim, ó, logaritmo de 5, base 5. Qual que é o resultado disso? É 1. Letra B. Eu vou colocar assim, um logaritmo de
30 na base 30. Perceba que por mais que os números sejam grandes, mas eles são iguais e o resultado continua sendo 1 devido à definição, ok? E quando eu tiver essa situação aqui, ó, logaritmo de A elevado a m com a mesma base da potência. Então, o que eu faço num caso desse aqui? O resultado é só pegar esse valor que está aqui em cima e jogar para cá, ó, certo? É o m. Olha só, imagina que eu tenho assim um logaritmo de 5 elevado a 4 na base 5. Perceba que o logaritmando e a base estão iguais. Então, basta pegar o valor lá de cima, que é o 4, que no caso ali seria o m, certo? Mais um exemplo. Logaritmo de 7 na base 7 elevado a 200. Galera, o resultado vai ser quanto? Vai ser 200 e assim por diante. Beleza? E quando eu tiver uma potência elevada a um logaritmo, onde a base desse logaritmo é a mesma base da potência. Você corta isso aqui, ó, e o que sobra? Sobra apenas o b e você traz ele para cá, certo? Então seria como se eu tivesse assim, ó, 3 elevado ao logaritmo de 5 na base 3. Galera, ó, eu corto isso aqui, e o que sobrou para mim? Sobrou 5, beleza? Então vamos aqui para mais um exemplo B. 2 elevado ao logaritmo de 7 na base 2. Corta esse log aqui, corta o 2 e sobrou quanto para mim? Sobrou 7. Viram só, galera, como é fácil essas consequências? Basta ter um pouquinho de cuidado que funciona certinho para você, beleza? Vamos para mais. Nós temos ainda a quinta consequência da definição. Eu tenho aqui um logaritmo, você observa aqui, ó, a base tem uma potência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse expoente e vou escrever o inverso dele, vezes o logaritmo sem esse n aqui, sem essa potência. É como se eu tivesse exatamente essa expressão aqui, ó. Logaritmo de 5 na base 2 elevado a 3. E tio, tá fácil, tá difícil? Galera, super fácil, tá? Quem é o n aqui? O n não é 3? Você escreve o inverso de 3, então fica 1 vezes, 1 terço, aliás, vezes quem? O logaritmo de 5 na base 2, tá? Só organizar aqui, ó, na base 2, beleza? Isso aí na base 2, vou até escrever o 2 aqui, beleza? Vamos para mais um exemplo aqui para a gente fixar mais ainda. Logaritmo de 8 na base 3 elevado a 5. Quem é o n aqui? O n é 5, então eu vou pegar esse n e vou escrever o inverso dele. 1 sobre 5, vezes quem? O logaritmo de 8 na base 3. Mais um exemplo até abusar. Logaritmo de 6 na base 3 elevado ao quadrado. Quem é o n? É o do meio, então eu vou escrever 1 sobre 2, que é o inverso, vezes o logaritmo de 6 na base 3. Entendido, galera? Espero que sim. Agora aqui, galera, nós temos um logaritmo de A na base B. Isso aqui eu posso inverter ele e colocar assim, ó, 1 sobre log de B na base A. É como se eu tivesse expressões assim, ó. Letra A, eu coloco assim, logaritmo de 5 na base 2. Isso aqui, jovens, é o mesmo que escrever 1 sobre o logaritmo de quem? De 2 na base o quê? Na base 5, certo? Letra B, eu vou colocar mais um logaritmo aqui, ó. O logaritmo de 8 na base 5 é a mesma coisa que escrever o quê? 1 sobre quem? Aí eu troco o logaritmando pela base. Aí vai ficar o quê? O 8 vem para cá e o 5 para cá. Beleza? Espero que tenham entendido, gente, porque essas consequências da definição aí, elas são de extrema importância no estudo dos logaritmos. Beleza, galera?